Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja em nossos corações e nossas vidas. Eu louvo a Deus por estar entrando no ar por intermédio deste vídeo e eu quero fazer alguns comentários teológicos. Elaborei uma apostila fazendo alguns comentários teológicos para que todos os seguidores, todos aqueles que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, entendam um pouco sobre a Palavra de Deus. Por que devemos estudar teologia? Devemos estudar teologia porque teologia ensina sobre a Palavra de Deus. O que é teologia? Logia, estudo. Theo, Deus. Estudo sobre Deus. Ou seja, estudo sobre a Palavra de Deus. Nós devemos estudar teologia porque devemos ter mais conhecimento sobre Deus. Nós não devemos ter nenhuma dúvida de que a Bíblia, ela é a inerrante Palavra de Deus. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela não erra. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Sabe o que diz aqui? Em 2 Pedro 1, anotei aqui na minha apostila, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que quando nós meditamos nesses versículos, nós podemos ver Deus revelando através da Bíblia Sagrada de que Ele é Deus. Ele procura trazer luz, O próprio Deus, Ele procura trazer luz àquilo que estava em oculto, aquilo que o ser humano não sabia, aquilo que o ser humano não compreendia. Então o nosso Deus, Ele procura trazer luz. A palavra é luz. A palavra de Deus é luz. Quando você não conhece a palavra de Deus, é como se você estivesse na escuridão. Mas quando você passa a conhecer a palavra de Deus, então você sai da escuridão para a luz. Então, ele traz luz àquilo que estava em oculto, no que se refere ao programa de Deus, sendo o propósito dele revelar através da Bíblia aos homens a sua vontade, seus mandamentos, seus ensinamentos e suas correções. Na Bíblia temos ensinamentos, a Bíblia ensina tudo, tem os mandamentos, na qual nos ensina a andar corretamente na presença dele, e na Bíblia também tem a correção para aquele que desobedece a palavra de Deus. Então é isso. Nós estamos comentando sobre a inerrante palavra de Deus. Muitos afirmam de que a Bíblia, ela não foi inspirada. Quem afirma que a Bíblia ela não é inspirada é porque não estudou a fundo o que está na palavra de Deus. Porque vários textos bíblicos estão em concordância, mostrando a inspiração. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe a inspiração a estes homens. Inspirou estes homens. Estes homens escreveram aquilo que Deus passara para eles. Então,
eles não escreveram deles mesmos, eles escreveram porque Deus deu a inspiração por intermédio do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, meus irmãos, diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O mesmo afirma o profeta Isaías. Vejam Isaías 34, versículo 16. Buscai no livro e leide. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta, que quem escreveu esta carta de Timóteo foi o apóstolo Paulo. Então quando ele escreve essa segunda carta, ele vem falando da inerrância, que não há erro na palavra, que toda a escritura ela foi inspirada de uma forma divina, não foi vinda totalmente do homem, ela foi inspirada de uma forma divina, proveitosa para quê? Para nos ensinar a andar na forma correta, para nos corrigir, para que estejamos andando em justiça. E diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Por quê? Se nós não tivéssemos a palavra de Deus, como era que nós iria ser justo com o próximo? Se nós não ia conhecer sobre a justiça? Como é que nós iríamos andar perfeitamente de acordo com a vontade de Deus se nós não conheceríamos a Deus? Se nós não tínhamos conhecimento sobre Deus? Então precisava Deus inspirar alguns homens, trazer inspiração por intermédio do Espírito Santo, para que a palavra de Deus fosse escrita. E observe bem, foi 40 homens que escreveram, cada um em um tempo. Depois a gente vai falar isso no decorrer desse ensinamento teológico. Eu vou estar sempre lançando alguns vídeos. Esse eu vou deixar em alguns minutos aqui, depois eu faço outros, lançando para que vocês tenham conhecimento sobre a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele só não inspirou parte da Bíblia não, meus irmãos. Deus, Ele inspirou verbalmente e plenamente, porque tem pessoas que lêem a Bíblia e dizem, não, a Bíblia ela não é toda inspirada, ela só parte dela que é inspirada e outra ela não é inspirada. Não, a Bíblia ela foi inspirada, ela foi escrita, inspirada de uma forma plenamente. Ela é da forma verbal e da forma plenamente. Deus inspirou através do Espírito Santo aos autores da Bíblia Sagrada. Então nós podemos perceber de que a palavra de Deus ela é a inerrante, ela não erra. Vamos aqui. Agora nós iremos abordar um pouco sobre Deus. Para algumas religiões, Deus é Alá, Deus é Elohim, Deus são vários nomes de Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele é um ser supremo. Ser supremo que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. E esse ser supremo, ele tem
alguns atributos. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Sobre atributos. O que é um atributo relacionado a Deus? São as características do seu ser, do ser de Deus. Um atributo é as características do ser de Deus, na qual se divide em atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais está a onipotência do Eterno, a onipresença e a onisciência, a infinitude e a espiritualidade de Deus. Aí estão os atributos naturais relacionados a Deus. Mas também esses atributos são os atributos que não são compartilhados com nós seres humanos, nem com seres humanos, nem com os anjos. Esses atributos não são compartilhados. Mas existem alguns atributos que são compartilhados com o ser humano e com os anjos. Esses atributos estão relacionados aos atributos morais. Nos atributos morais nós temos a justiça de Deus, nós temos a santidade de Deus, nós temos a verdade de Deus, nós temos o amor de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Então Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Então, se Ele é misericordioso, então Ele compartilhou com nós. Ele quer que nós tenhamos amor. Então, se Ele quer que nós tenhamos amor, é porque Ele compartilhou esse amor. Ele quer que nós tenhamos santidade. Ele diz: santificai-vos na verdade. Então, santificar é separar, separação. Então, está ligado à santidade. Então, santidade, Ele compartilhou conosco. E verdade, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que procede de forma diferente é de procedência maligna. Então, Ele quer que andemos com a verdade. E Ele quer também que sejamos bondosos. Então, tudo isso faz parte dos atributos morais de Deus. Então, nós falamos aqui sobre esse comentário teológico e eu quero falar um pouco sobre a Trindade. Falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é mostrar que Deus é único e verdadeiro, mas subsistindo em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já sabemos que Deus é único, nós já sabemos que Deus, Ele é verdadeiro. E que Ele é dividido, né? Ele é uma pessoa em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. Fazendo parte de uma mesma essência, na Bíblia não existe nenhuma palavra com o nome Trindade, mas a doutrina sim é comprovada. Se você me perguntar: pastor Fábio, na Bíblia tem esse nome Trindade? Não tem. Mas os ensinamentos que a palavra vem nos mostrando no decorrer. Primeiro, se você abrir em Gênesis, olha o que diz no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se disse Deus façamos, isso indica de que Deus, Ele não estava só. Então, façamos o homem. Vamos lá? Vamos no decorrer aqui, Gênesis 11, versículo 7 até o versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade.
Então, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Primeiro, aí diz assim, eia, deixamos e confundamos ali a sua língua. Lembra na Torre de Babel? O povo começou construindo, querendo chegar até Deus. Deus disse, vamos lá, vamos descer, eia, né? Eia quer dizer deixamos. Então ele não disse, eu vou descer lá. Não, ele disse, deixamos. Então ele não, mais uma vez comprovando que ele não estava só. Deixamos e confundimos ali a sua língua. Vamos continuar? Mateus 3,16 até o versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis com a voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você viu, o Espírito Santo desceu, e quando o Espírito Santo desceu, Deus já bradou lá dos céus e disse, este é meu Filho amado. Então você viu a parte Deus e a parte Espírito Santo no momento que desceu sobre a terra. Então nós vemos em João 14, 16, 17, nós vemos aqui, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então aqui já vem a promessa de Jesus enquanto estava na terra, prometendo enviar este Consolador quando ele subisse para junto do Pai. Vamos continuar mergulhando na palavra de Deus. Paulo aqui demonstra conhecer sobre 3 pessoas ligadas a uma única pessoa. Vamos lá? 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Então, você vê a demonstração do apóstolo Paulo conhecer a palavra, conhecer os 3, porque ele fala em nome de Jesus, ele fala em nome de Deus e em nome do Espírito Santo. Então, olha o ensinamento, a doutrina do Espírito Santo aí. Porque 3 são os que testificam. Em João, capítulo 5, verso 7 até o versículo 8. Diz assim, porque 3 são os que testificam no céu. Aqui já foi o apóstolo João, né? O apóstolo João. Ele diz, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, o Pai, a Palavra é Jesus e o Espírito Santo, os 3. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então aqui você vê João falando sobre o assunto. Irmãos, o vídeo está ficando grande e vai demorar de ser lançado aí. Então, eu quero continuar este assunto no próximo vídeo. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que fazem parte do meu canal. Que Deus em Cristo abençoe a vocês. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. E em breve eu vou estar de volta comentando outros assuntos ou este assunto teológico, tá bom? Um grande abraço, a paz a todos e até o próximo vídeo. Paz e graça, vamos dar continuidade no nosso assunto, comentários teológicos com o pastor Fábio, parte 2. Nós estávamos comentando sobre a Trindade. Eu mostrei alguns versículos que comprova que verdadeiramente existe
três pessoas ligadas a uma única pessoa. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus. Sendo que as três se tornam em uma única pessoa. Mostrei os versículos bíblicos e às vezes há muita confusão concernente a isto. A pessoa compreender. Mas você pode observar, por exemplo, a água ela tem três formas. A fórmula líquida, a fórmula sólida e a forma gasosa. Três formas: líquida, sólida e gasosa. Você sabe que nas três formas ela continua sendo água. Quando ela está líquida, você consegue beber a água. Mas quando ela está sólida, você só consegue pegar na água, mas você não consegue beber a água. Porque ela está congelada. Mas você sabe que ali é uma água que está congelada. A mesma coisa é quando a água evapora. Ela evapora de forma gasosa, você sabe que está indo moléculas. E as moléculas que estão subindo são moléculas de água. Então, o Espírito Santo é o representante do Deus vivo aqui na terra. Jesus esteve aqui de uma forma encarnada, morreu, ressuscitou, está de junto de Deus. Mas o Espírito Santo, ele representa o Pai e o Filho aqui na terra. Ele representa e ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que ama, ele é uma pessoa que aconselha. Por isso que Jesus disse que estaria enviando, trazendo um consolador. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para trazer consolo. Consolo para aquele que está triste. Consolo para aquele que está angustiado, abalado. Então, vamos encerrar esta parte do Espírito Santo, pois na primeira parte eu falei bastante sobre o Espírito Santo. E vamos falar sobre a providência de Deus. Na minha apostila eu botei aqui os assuntos. O que é providência de Deus? É aquela obra pela qual Ele criou todas as coisas e as preserva, inclusive suas criaturas morais, homens. Ordena e controla todos os acontecimentos relacionados a elas, visando um fim estabelecido por Ele. Três fatos que comprovam a providência de Deus. Então, providência de Deus é aquela obra na qual Ele criou todas as coisas. Foi Deus que providenciou todas as coisas. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou todas as coisas que estão no mundo, foi Deus que criou o próprio homem do pó da terra. Ele providenciou todas as coisas, visando o quê? Um fim estabelecido por Ele mesmo. E para tudo tem tido uma providência de Deus. No momento que você está em uma situação que você não vê solução e você confia em Deus, você confia no Deus verdadeiro, então vem a solução. Então eu vou lhe mostrar aqui três comprovantes bíblicos de que Deus estava presente, mostrando o seu poder. Abra sua Bíblia em Gênesis, no seu capítulo 22, versículo 7 até o versículo 14. Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha, aqui fala mais sobre o assunto, mas aqui a gente vai observar uma coisa muito importante. Deus provou a fé de Abraão. Deus pediu Isaque em sacrifício de uma forma para ver se verdadeiramente se o coração de Abraão estava em Deus mesmo. E no momento que Abraão levou o seu filho, o filho estranhou, porque ele foi junto, mas não viu levar um carneiro, não viu levar nada para sacrificar para Deus. E era costume do filho ver o pai levar alguma coisa para sacrificar. Então, o filho vê o pai levar alguma coisa para sacrificar. Então o filho disse: Senhor, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? E o pai disse: Deus proverá, meu filho. Olha aqui a providência divina. No momento que Isaque estava para ser sacrificado pelo seu pai, Abraão, Deus bradou dos céus e disse: verdadeiramente eu sei que você tem amor por mim, e eu já providenciei um carneiro. E você pode observar no último versículo, que é o versículo 14, levantou Abraão os seus olhos, olhou e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres. Então, Deus é o Deus de providência no momento que providenciou o carneiro para o holocausto. Olha aí, Deus sendo o Deus da providência. Só fica por aí, meus irmãos? Não. Deus é o Deus da providência divina. E no próprio livro de Gênesis, no seu capítulo 45, do versículo 4 até o versículo 7, se você quiser abrir na sua casa, por isso que eu estou dando os textos, para você ler. Temos também a ida de José para o Egito. Parecia não, foi terrível. Passou o que José enfrentou, sofreu o que ele passou, é terrível, não é para qualquer pessoa passar por esta situação. Mas houve um propósito, vamos lá? E disse José a seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não fique triste, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Está vendo aí, meus irmãos? Então eles dizem o quê? Eles dizem que já tinha a ida de José para o Egito, foi uma providência de Deus, porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Então Deus providenciou para que alguém da família de Jacó tivesse lá no Egito, para no momento que fosse passar por aquela grande fome, o povo não morresse de fome. O povo de José. Então Deus providenciou José. Deus permitiu, teve a vontade permissiva, onde José foi levado ao Egito, foi humilhado, foi massacrado. Mas chegou o momento da exaltação de Deus na vida de José, aonde ele foi governador do Egito. Então foi providência de Deus colocar José no governo do Egito,
para salvar a sua família, para salvar o seu povo. Fica só por aí, meus irmãos? Não. Abram a sua Bíblia para ver outra providência de Deus. No livro de Jonas, no seu capítulo 1, versículo 15 a versículo 17. Diz assim: E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Parece até difícil, parece até uma crueldade o que aconteceu com Jonas. Mas não foi uma providência de Deus. Foi uma providência de Deus enviar aquele grande peixe e usar como transporte. Porque Jonas, ele foi transportado dentro do ventre de um peixe para cumprir, para fazer o que Deus queria. Ele pagou um preço, pagou, mas Deus providenciou aquele peixe. Deus deu respiração a ele, deu ar lá dentro do peixe, porque se não tiver oxigênio lá dentro, ele teria morrido. Ele viveu um momento de densas trevas dentro do peixe? Viveu. Mas Deus providenciou tudo para o profeta Jonas, e o peixe foi um sinal desse. Foi um sinal da providência de Deus. Então eu quero dizer, meus irmãos, que tudo há uma providência do Eterno. Deus, Ele providencia tudo para nós. Então, eu procurei encerrar essa segunda parte do Espírito, terminando sobre a Trindade, porque eu não tinha terminado no primeiro vídeo, e falando um pouco sobre a providência de Deus. Eu escolhi só três versículos importantes. O primeiro versículo foi o que Deus fez, né? A grande operação que Deus fez na vida de José. Foi o que aconteceu no primeiro versículo. E o que Deus fez na vida de Abraão, né? O primeiro versículo foi o que Deus fez na vida de Abraão, quando enviou o carneiro. O segundo foi o que Deus fez na vida de José. E o terceiro foi o que Deus fez na vida de Jonas. Então, 3 provas da providência divina. E nós estaremos na terceira etapa, porque eu não quero demorar neste vídeo, mas dá para mim falar ainda um pouquinho aqui sobre. Depois a gente encerra sobre o assunto. É porque é extenso esse assunto aqui. Eu vou deixar para a terceira parte do vídeo. Na nossa terceira parte, a gente vai falar sobre a constituição do homem. A constituição do homem. Tá certo? Na nossa terceira parte do vídeo, a gente vai falar da constituição do homem. Então, você que ainda não está inscrito no meu canal, eu convido você para se inscrever aí embaixo. Se inscreva aí embaixo, que sempre eu vou estar fazendo algum comentário teológico. E durante essa semana eu vou fazer vários comentários, mas em vídeos pequenos, pois se eu fizer 1 hora seguida, para enviar aí para o YouTube, dá
a internet aqui é um pouco lenta. Aí eu vou mandando etapa por etapa, depois eu junto tudo e faço um vídeo só. Mas vocês vão aí assistindo. Se tiver alguma dúvida, coloque embaixo aí nos comentários. E eu vou estar procurando dar de uma forma simplificada, falando um pouco para nós ter conhecimento. É bom termos conhecimentos teológicos, conhecermos a Bíblia, conhecermos a Palavra de Deus, conhecermos as Escrituras, leia a Bíblia diariamente. É necessário nós estarmos lendo a Palavra de Deus, guardando no nosso coração, porque ela é alimento para a nossa alma. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. Se inscreva no meu canal. Inscreva-se também no canal do pastor Itemaia Ramos. Tá certo? Inscreva-se no canal do pastor Itemaia Ramos. Se você não encontrar o link dele, só é entrar e ver entre os meus amigos lá da Igreja Evangélica Chamas Vivas Sobreotá, você vai ver, aí você vai lá, se inscreva. Inscreva-se no canal do pastor Itemaia Ramos. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Olá, graça e paz. Estamos de volta no nosso canal da Igreja Evangélica Chamas Viva, no nosso terceiro dia, na qual nós estamos ensinando, eu estou fazendo alguns comentários teológicos. Nós falamos anteriormente em assuntos importantes e ficamos de falar sobre a constituição do homem. E aqui nós vamos discorrer de várias pessoas, várias teorias. Nós vamos falar sobre o monismo, vamos falar sobre a dicotomia, vamos falar também sobre a tricotomia. Vamos falar desses 3 assuntos nessa terceira parte do nosso ensinamento, comentando teologia com o pastor Fábio Silva. Eu quero que, se você ficar com alguma dúvida, aqui é assim, passando na rua os carros, aí sai essa zoada. Peço perdão aos ouvintes aí, porque é assim mesmo. Igreja e não tem nada que abafe, aí sai a zoada de carro. Então nós vamos estar começar a falar sobre o monismo. Vamos ler aqui? Vamos discorrer sobre a teoria existente. Chama-se de monismo do grego monos. 1. As teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica ou a identidade entre mente e corpo. A identidade entre mente e corpo. Em filosofia, da mente opõe-se ao dualismo ou ao pluralismo em geral. As raízes do monismo na filosofia ocidental estão em Pitágoras e outros filósofos monistas da época. Então, para falar um pouco do monismo, nós vemos aqui grandes filósofos como Pitágoras e outros. Eles criaram essa teoria, eles discutiam sobre essa teoria do monismo, aonde eles defendiam de que só havia uma unidade só. Não havia, como nós afirmamos, corpo, alma e espírito. Ele afirmava que só havia a mente e o corpo, só. A mente e o corpo. Eles acreditavam na forma materialista. E com o cristianismo que foi progredindo, crescendo com o passar do tempo, teve também os seus que foram de acordo com esses filósofos, que acreditam no monismo, que acredita que é só a matéria, que é só a mente. Morreu, acabou. Eles acreditam nesta forma materialista.
as pessoas que seguem a dicotomia é diferente. Eu vou até ler aqui para vocês a dicotomia. Dicotomia é a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias, como a noite e o dia, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno. Com origem do grego, dicotomia, uma dicotomia indica uma classificação que é fundamentada em uma divisão entre dois elementos. No âmbito da teologia, os dicotomistas acreditam que o ser humano é dividido em duas partes, corpo e alma, sendo que para eles a alma e o espírito são sinônimos. Então aqui nós estamos vendo o que afirma os teólogos que defendem a dicotomia. Eles defendem que só o corpo e a alma faz parte da divisão. Ou seja, eles acham que a alma e o espírito são sinônimos. Então, essa é a teoria teológica que a maioria das pessoas abrange e acredita. Só no corpo e na alma, sendo que a alma e o espírito são sinônimos, são juntos, unidos. Então, por isso que não pode se chamar corpo, alma e espírito, de acordo com a dicotomia. Mas já quando você vai para a tricotomia, olha o que diz aqui na tricotomia. Dicotomia, deixa eu ver aqui. Tricotomia. O homem é composto de três elementos distintos, como corpo, alma e espírito. O elemento alma, eles afirmam que é a sede dos sentimentos e se relaciona, segundo essa teoria, com o outro homem. Isso é o que afirma a tricotomia. O elemento espírito relaciona-se com Deus. E o mais aceito é a dicotomia como doutrina correta. O mais aceito, o mais que as pessoas aceitam são essas. Então, a tricotomia, eles têm três elementos: corpo, alma e espírito. A dicotomia, corpo e alma, na qual eu já falei. E o monismo é o que acredita só que só é o corpo e a mente e pronto. Então, para você entender um pouco sobre as teorias, existe muito mais teorias, mas eu não quis abordar tanta teoria. Eu quis abordar assim, as que são mais faladas. Aí eu quis estar falando um pouco sobre este assunto. Pastor Fábio, concordo mais com a tricotomia, porque nós somos compostos de corpo, de espírito, alma e corpo. Então, mas vocês não são forçados a acreditar na teoria que eu acredito. Vocês vão estudar, vocês vão analisar. Eu só sei dizer uma coisa, que na realidade nós somos compostos mesmo. Nós temos o corpo, que é a matéria, a nossa alma e o nosso espírito. Vários textos bíblicos afirmam e falam sobre isso. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o criacionismo. Todas as almas são criadas por Deus. Quando do ato da concepção do indivíduo. Traducianismo, as almas criadas por Deus são propagadas através dos pais, quando do ato da concepção de um novo indivíduo. Então, aqui nós estamos falando sobre o criacionismo. Quem criou todas as almas foi o nosso Deus. Isso aí nós já sabemos.
Ele criou o primeiro indivíduo, que foi o homem. Depois da costela do homem, ele tirou e fez a mulher. Então, todas foram criadas por eles. Algo que vocês podem não ter costume de ouvir, de ver, mas existe também o Imago Dei. Imago Dei é a lei que ensina que Deus criou o homem para ser semelhante a si, colocando dentro dele algumas características de natureza espiritual e psicológica que se assemelha a ele. Não se refere à semelhança física, pois Deus é espírito, não tem forma aparente. Nós, seres humanos, somos parecidos com Deus, mas Deus não é parecido com o homem. A Imago Dei é essa lei da qual nós falamos aqui agora. Ela ensina que o homem é semelhante, foi criado por Deus para ser semelhante a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós somos parecidos com Deus. Agora Deus fez o homem parecido com ele. Agora isso não indica de que Deus é parecido conosco. Por que nós não somos parecidos? Por que Deus não é parecido conosco? Por causa da lei do pecado. Nós somos parecidos com Deus, mas Deus não é parecido conosco por causa dessa semente que está dentro de nós, que se chama pecado. Então vamos lá? Não se refere à semelhança física, pois Deus é espírito e não tem forma aparente. Nós, seres humanos, somos parecidos com Deus, mas Deus não é parecido com o homem. Está vendo? Devido aos nossos pecados. Agora, e o que é pecado, meus irmãos? O que é pecado? Você sabia que existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não sabem o que é pecado? Pecado é você desobedecer às ordenanças divinas. Pecado é errar o alvo. Ou seja, Deus está mandando você ir por um caminho, você vai por outro. É você errar sabendo que você está errando. Isso é que é pecado, errar o alvo. É qualquer falta de conformidade com a lei divina ou transgressão dessa lei. Agora, nós vamos para as consequências do pecado sobre o ser humano. Primeiro, a consequência do pecado sobre o ser humano é a morte. Nós sabemos que quando nós pecamos, a primeira coisa é a morte espiritual. A pessoa morre espiritualmente. Depois que morre espiritualmente, morre também eternamente se não voltar depressa para Jesus. E depois, nós vemos aqui que pode ocorrer a morte física também, que é a morte material do corpo. E aí é onde a pessoa perde a salvação. Mas, enquanto a vida é a esperança, tem como voltar, se arrepender e Deus muda o quadro. Agora vamos aqui a alguns comprovantes bíblicos que falam sobre este assunto. Gênesis 3, versículo 19 diz: No suor do teu rosto comerás teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Nesse texto narra a morte de Raquel. Então aqui nós estamos abordando a morte física. A morte física. Gênesis 35, verso 18. Aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Em Eclesiastes, Salomão fala em seu capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, etc. Então aí nós falamos um pouco da morte física. Então, a Bíblia ela nos relata da morte física,
a Bíblia ela nos relata da morte espiritual. Agora a gente vai falar um pouco da morte espiritual. Estou olhando aqui para a gente não passar do horário. É a terceira parte do nosso vídeo e eu quero falar tudo em um tempo que você possa não se enfadar do assunto. Vamos falar da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus por causa dos seus pecados. Lucas 9, meus irmãos, Lucas 9, versículo 59 a 60. Você vai ver, disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe observou, disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui nós podemos ver Jesus com pressa para que as pessoas tivessem vida através dele. Então aqui nós estamos vendo isso. O filho estava preocupado em enterrar o seu pai, mas Jesus tinha chamado ele como discípulo. Aqui narra uma morte física e a morte espiritual. A morte física foi a morte do pai desse discípulo de Jesus. A morte espiritual era aquele que iria estar enterrando o pai. Ele disse que deixa os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, aquele que não conhecia a Jesus. A pressa dele era que as pessoas passassem a conhecer sobre ele, conhecer da sua palavra. Então, meus irmãos, eu vou dar sequência neste assunto na quarta parte, pois para vocês verem o assunto é grande e se eu for continuar falando desse assunto aqui, não vai dar o vídeo vai ficar longo. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando dando continuidade sobre este assunto, que é a morte espiritual. Eu quero agradecer a todos que estão vendo, assistindo. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar colocando. Se tiver alguma coisa para complementar, você vai, porque nós estamos fazendo alguns comentários teológicos, porque existem pessoas que precisam estar aperfeiçoando cada dia mais seus conhecimentos com a palavra de Deus. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Convido você para a grande campanha hoje de libertação aqui na Igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Barueri, Rua Istambul, número 18, bairro Vale do Sol, Barueri, São Paulo. Contamos com a sua presença. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir.